Saudações, bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje a gente entra na 11ª semana do tempo comum. É aquele tempo, focado em como a nossa fé cresce no dia a dia. Exatamente. E as leituras de hoje, elas têm um foco muito claro. O agora da graça de Deus. É um convite para a gente mergulhar nisso. Sim, a ideia é essa mesmo, mergulhar nessas palavras e tentar entender como elas nos chamam para agir, para sermos, tipo assim, parceiros de Deus e viver um amor que muda as coisas. E essa ideia do tempo favorável, ela não é para depois, né? É para já. É uma chamada para ação hoje, com o que a gente tem, com a nossa fé. As Escrituras dão o caminho. Vamos começar então com a segunda carta aos Coríntios. Paulo vai direto ao ponto, né? Ele diz: como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. É forte isso. E ele ainda reforça. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Tem um senso de urgência aí, né? Total. E o que me chama a atenção é aquele paradoxo que ele vive e nos apresenta. Sim, ele lista um monte de coisa difícil, tribulações, angústias, necessidades, mas aí ele fala de como enfrenta isso. Com pureza, paciência, bondade. É impressionante. E ele diz aquelas frases, aflitos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. É quase subversivo. Parece que a dificuldade não é um impedimento, né? É o lugar onde a força de Deus aparece. Exatamente, a fraqueza vira tipo uma fonte de riqueza espiritual. É nesse lugar difícil que o ministério dele se valida. Mas assim, na prática, como a gente acha essa força? Quando vem uma injustiça no trabalho, uma briga em casa, onde essa graça atua ali, no meio da raiva, da frustração? Olha, eu acho que a graça atua justamente na nossa capacidade de responder diferente. Não é que a gente não vá sentir dor ou raiva, mas é ter a força para não ser dominado por isso. Para escolher a paciência em vez de excluir, a bondade em vez de revidar. Isso. É nessa escolha, que muitas vezes é bem difícil, é aí que a gente colabora com Deus. Talvez uma coisa prática para hoje. Identificar uma pequena irritação e tentar responder com uma calma inesperada. Interessante. E essa transformação interna, ela parece ter eco lá no Salmo 97, que fala de um canto novo. Sim, cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez prodígios. Fala da salvação, da justiça de Deus que todo mundo pode ver. É um chamado à gratidão, né? É, mas acho que vai um pouco além. O Salmo fala em prodígios, maravilhas. Talvez o nosso desafio seja treinar o olhar para perceber essa ação de Deus no que parece comum, ou até no que parece ruim. Como assim? Ver além do óbvio. É, a gente tende a agradecer pelo que é fácil, né? Mas e se a gente buscasse o prodígio escondido numa dificuldade que a gente superou? Numa ajuda que chegou do nada, na força que a gente nem sabia que tinha? Isso muda a chave. Sai da reclamação e vai para o reconhecimento. Pois é, talvez uma prática legal fosse, no fim do dia, procurar não só o que foi bom, mas o que foi surpreendente, onde a gente sentiu a mão de Deus ali de um jeito inesperado. Gostei da ideia. E essa capacidade de ver diferente, ela nos prepara para o Evangelho de Mateus, né? Que aí Jesus vem com algo, uau, radical. Totalmente radical. Ele pega aquela lei antiga, olho por olho, E vira de ponta cabeça. exato. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E os exemplos que ele dá, oferecer a outra face, andar segundo a milha, são chocantes. É muito chocante. É fácil falar, mas viver isso, o nosso instinto é o contrário. Reagir, se defender. Parece até fraqueza fazer o que ele pede. Parece, né? Mas se a gente olha mais fundo, não é passividade. É uma estratégia, assim, muito poderosa para quebrar o ciclo da violência do ressentimento. Quebrar o ciclo. É uma força ativa, que escolhe o bem como resposta para o mal. A generosidade para responder à agressão. Jesus não está propondo fraqueza, mas um tipo diferente de força. Uma sabedoria que desarma, sabe? Liberta a gente daquela obrigação de revidar. É vencer o mal fazendo o bem. Isso faz pensar como aplicar essa estratégia divina nas pequenas coisas do dia. Numa discussão na internet, numa fechada no trânsito, uma fofoca. É um desafio constante, não é fácil mesmo. Pensa, uma coisinha que irritou.
e conscientemente tentar responder com um gesto de bem, mesmo que seja só um perdão em silêncio ou uma oração pela pessoa. Resumindo um pouco nossa conversa, então, as leituras de hoje estão chamando a gente para ser parceiro de Deus agora. Sim, ver a dificuldade não como um beco sem saída, mas como um lugar para a graça agir. Cultivar esse olhar que percebe os prodígios no dia a dia, as maravilhas escondidas. E abraçar essa proposta radical de Jesus, responder o mal com o bem, quebrar os ciclos ruins. E a força para isso tudo vem da ressurreição. Não é só algo que aconteceu lá atrás. É um poder que está agindo agora. Em cada escolha nossa, né? A gente pode mostrar essa vitória do amor. Nossos pequenos gestos podem levar a essa alegria que transforma. E fica então a pergunta para a gente pensar, né? Como seria o nosso dia, a nossa semana, se a gente escolhesse de propósito responder a uma pequena injustiça, uma ofensa, não com o revide de sempre, mas com, sei lá, um gesto inesperado de generosidade. O só de compreensão. O que será que mudaria em nós e ao nosso redor? Fica a reflexão. Exato. E se essa nossa partilha tocou seu coração de alguma forma, considere curtir, deixar um comentário. É bom saber como a palavra inspira o agir de cada um e se enriquece todo mundo. Que a paz e a bênção de Deus acompanhem a todos nós nesta jornada diária. Até a próxima reflexão.